Você tem absoluto controle apenas sobre uma coisa: sua mente. Se você dominar isso, ninguém mais pode te parar. As pessoas vão te testar, a vida vai te empurrar, o mundo vai rir da sua dor. Mas sabe o que diferencia os que vencem dos que desistem? É o silêncio firme. É a mente que, mesmo sangrando por dentro, não entrega poder ao caos. Então agora preste muita atenção. Se você deseja construir uma mente inabalável, enfrentar desafios com coragem e alcançar o sucesso real, esse vídeo é para você. Porque aqui você vai aprender o que ninguém te contou. O mundo não muda, as pessoas não mudam. O que muda é a força da sua mente diante deles. E quando isso acontece, nada mais tem poder sobre você. Enquanto o mundo te empurra para reagir, explodir, se vitimizar, os grandes sabem. O verdadeiro poder está em escolher o próprio pensamento. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental e dizia que todas as riquezas começam por uma ideia dominada. O que isso significa? Que antes de conquistar algo fora, você precisa vencer aqui dentro. Você não controla o clima, não controla as críticas, mas pode escolher não ceder, não se curvar e não entregar sua paz ao que não merece. Essa escolha silenciosa, feita dentro da mente, é o primeiro passo para se tornar inabalável. E acredite, quem domina esse espaço interior não precisa provar nada para ninguém. Você quer saber o que faz um homem continuar, mesmo cansado, ignorado, desacreditado? Autodisciplina. Ela é invisível, mas molda tudo. É ela que faz você levantar da cama quando a vontade quer te afundar. É ela que te impede de responder na hora da raiva. É ela que diz não para prazeres imediatos, porque enxerga o prêmio que ainda não chegou. Napoleon Hill foi claro. A autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Você pode ter os melhores planos do mundo, pode ler todos os livros, pode assistir 1000 vídeos como esse, mas se não tiver disciplina para aplicar, nada acontece. Haja como se nada te afetasse? Sim, mas entenda, isso não é fingimento, é um treino. É uma mente que foi condicionada, pouco a pouco, a responder com propósito, e não com impulso. E essa força silenciosa vale mais que qualquer motivação passageira. Vivemos num mundo barulhento. Todo mundo quer falar, responder, provar algo. Mas você quer ser forte de verdade? Aprenda a se calar. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos que conheceu eram aqueles que falavam pouco e pensavam muito. Porque o silêncio é um campo de força. Ele te protege, ele te observa, ele te dá tempo de pensar antes de agir. Ser calmo não é ser fraco, é ser estratégico. Enquanto os tolos reagem, os sábios calculam, e quando agem, ninguém entende de onde veio tanta firmeza. Quer ser inabalável? Fique em silêncio quando o mundo quiser te provocar, porque o verdadeiro poder é saber que você poderia explodir. Mas escolhe vencer. Você acha que é forte porque sente menos? Não. Força não é a ausência de emoção, é a capacidade de escolher o que fazer com ela. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do sucesso é a mente indisciplinada, dominada por impulsos. A raiva te faz agir rápido. A ansiedade te faz desistir antes da hora. A carência te faz aceitar o que não merece. Mas o autocontrole te faz livre. Quando você entende isso, você para de justificar seus comportamentos com frases como: "Ah, eu sou assim mesmo, foi mais forte do que eu." Nada é mais forte do que uma mente decidida. Nada. Não reaja. Escolha. Não exploda. Observe. Não deixe que suas emoções decidam por você. Porque quem age apenas quando está de bom humor nunca vai longe. O sucesso exige consistência, e a consistência exige controle emocional consciente. Uma das maiores provas de força interior é a capacidade de não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada escolha, cada passo, cada silêncio. Napoleon Hill dizia que a opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério. Enquanto você tenta agradar todo mundo, sua energia é drenada e seu propósito fica esquecido. Mas quem sabe quem é não precisa provar. Ele anda com firmeza, mesmo quando é mal interpretado. Ele escolhe o que calar porque entende que responder a tudo é perder tempo com o nada. As pessoas vão te julgar de qualquer forma, vão te questionar, criticar, distorcer. Mas e daí? Você não está aqui para ser entendido.
Está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E isso não se explica, se vive. Preste atenção. Quem grita demais esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados. Eles não atacam você pelo que você erra, atacam pelo que você representa. Você os lembra do que eles não tiveram coragem de ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é quase sempre um disfarce da admiração mal resolvida. Então pare de tentar se defender, de querer consertar cada comentário, de querer agradar quem nunca vai te apoiar. Essas pessoas não querem a verdade. Querem que você se rebaixe. Querem que você se explique. Querem que você desista. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para incomodar mesmo, para gerar desconforto em quem vive no piloto automático e para inspirar, mesmo que em silêncio, os que ainda estão acordando. Então, da próxima vez que te atacarem, sorria por dentro, porque o barulho deles só confirma uma coisa: você está indo no caminho certo. A dor não vem para te destruir, ela vem para te forjar. Mas só se você tiver coragem de encará-la e não fugir. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas aqui está o segredo. Essa semente não floresce em quem vive se escondendo da própria dor. Você quer ser inabalável? Então pare de correr de tudo o que te desconforta. Pare de anestesiar a mente com distrações. Pare de evitar o silêncio, porque é nele que a verdade aparece. A dor que você evita hoje vai voltar amanhã, mais forte. Mas a dor que você encara com firmeza te transforma em alguém que nenhum fracasso consegue quebrar. Não peça para a vida ser mais leve. Peça para ser mais forte, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é a escolha de quem se recusa a evoluir. O mundo vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte no Instagram. É fácil falar bonito nos vídeos. Difícil é manter o foco quando não tem aplauso. Difícil é levantar cedo sem ninguém te cobrar. Difícil é continuar firme quando ninguém reconhece o seu esforço. Mas é aí que se constrói um império. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só aparece nos bastidores, a disciplina que ninguém vê, mas que transforma tudo. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam quando todos dormem, persistem mesmo sem garantias, porque eles sabem. O que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que desistem? Não é talento, não é sorte, é persistência. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. A maioria, para cedo demais, desiste no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. Mas os que vencem são aqueles que continuam mesmo quando já não parece fazer sentido. Porque eles entendem uma lei silenciosa da vida. Milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. Você pode não ver resultado agora, pode parecer que nada está mudando. Mas se você continuar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a vida se curva diante de quem insiste com fé, disciplina e um fogo interno que ninguém pode apagar. Pare de querer que todo mundo te entenda. Você não precisa ser compreendido, você precisa ser respeitado. E o respeito não nasce da explicação, nasce da postura. Napoleon Hill dizia: o homem que realmente sabe o que quer não precisa se justificar, ele apenas segue. As pessoas só compreendem o que está dentro do alcance delas, mas você não está aqui para caber no entendimento dos outros, está aqui para construir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém aplauda no início. Você quer respeito? Então pare de se curvar, pare de implorar por validação, pare de se diminuir para caber em lugares pequenos. Fale menos, ande mais firme e deixe que o resultado fale por você. Porque no fim, quem age como se nada o afetasse, assusta, silencia e inspira. Tudo ao mesmo tempo. Eles dizem que você está frio, que você mudou, que já não é mais o mesmo. Mas o que eles não sabem é que essa frieza que tanto criticam é a armadura que você construiu depois de ser ferido demais. Napoleon Hill ensinava que os grandes líderes são aqueles que aprendem a dominar o próprio coração sem deixar de ter alma. Você não ficou frio, você ficou mais seletivo. Você parou de implorar por amor.
parou de aceitar migalhas emocionais, você se curou. E quem se cura, aprende a guardar silêncio, a se afastar sem fazer escândalo, a proteger sua paz como algo sagrado. O mundo chama isso de frieza, mas você sabe, isso é maturidade, isso é amor próprio, isso é sobrevivência. Porque quem já chorou sozinho demais, aprendeu a não se deixar abalar por qualquer tempestade. Acha mesmo que vai ser fácil? Que basta querer, acreditar e tudo se encaixa? Não, a vida não funciona assim. Napoleon Hill escreveu: a vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. Você será ignorado, será rejeitado, vai trabalhar em silêncio enquanto ninguém acredita em você e talvez você pense em desistir. Mas escute com atenção. Isso não é o fim, é o teste. A vida quer saber se você está pronto, se sua vontade é verdadeira, se você segue em frente mesmo quando tudo diz, volte. Porque só depois do teste vem a recompensa. E quanto mais forte for a sua resistência, mais grandiosa será a vitória. Haja como se nada te afetasse porque no fundo você sabe. Os grandes só recebem quando provam que não desistem. Você já aguentou calado, já continuou quando ninguém te apoiou, já chorou sozinho e mesmo assim levantou. Então me escuta agora com o coração aberto. Você está mais perto do que imagina. Napoleon Hill dizia: muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. Elas param antes da linha de chegada. E talvez você esteja justamente aí, a um passo. Você não sente porque está cansado. Você não vê porque está no escuro. Mas o que você vem plantando em silêncio está criando raízes profundas. O que hoje parece invisível, amanhã será admirado por todos. Mas só você vai saber que tudo começou naquele momento em que ninguém acreditava. E mesmo assim você continuou. Então respira fundo e segue mais um pouco, porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem não para. Você não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa explicar suas vitórias. Basta estar em paz, basta seguir firme, basta continuar. E isso já incomoda. Napoleon Hill dizia: a quieta persistência quebra mais barreiras do que qualquer demonstração de força. E é isso que acontece com você agora. Sua calma incomoda quem vive no caos, sua disciplina irrita quem só sabe procrastinar, sua evolução silenciosa grita para quem vive estagnado. E é por isso que te julgam, te criticam, te excluem. Não porque você está errado, mas porque sua presença expõe a fraqueza deles. Continue assim, firme, focado, quieto. Porque os barulhentos querem palco, mas os silenciosos estão construindo impérios. O mundo pertence a quem não se desespera, a quem observa antes de agir, a quem, mesmo com sangue quente, responde com frieza e clareza. Napoleon Hill dizia: o homem que domina seus impulsos, inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. E isso não é exagero, porque em um mundo onde todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. A maioria explode, reclama, se sabota por um momento de raiva ou carência. Mas você aprendeu a respirar fundo, a pausar antes de falar, a agir com propósito e não com impulso. Isso te torna raro, te torna respeitado, te torna temido. Porque o verdadeiro poder não é fazer barulho, é conseguir permanecer centrado, enquanto o mundo desaba em volta. Se você domina o seu interior, o exterior já está ganho. Às vezes parece que você está sozinho, que só você escolheu o caminho difícil, o caminho da disciplina, do autocontrole, do silêncio. Mas escute com atenção. Você não está sozinho. Você faz parte de uma minoria invisível que acorda cedo sem ninguém ver, que luta por um propósito sem aplausos, que carrega cicatrizes caladas e ainda assim segue firme. Napoleon Hill sabia disso. Ele escreveu para os que pensam diferente, para os que recusam o caminho fácil. E você é um deles. Enquanto muitos desistem na primeira queda, você continua. Enquanto muitos gritam, você age em silêncio. Essa é a marca dos fortes. Eles não precisam ser vistos o tempo todo, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento vem quando o mundo já não pode mais ignorá-los. Você está nesse caminho e existem muitos outros como você, em silêncio, crescendo. Chega um momento em que nada mais importa tanto quanto a sua missão,
Você começa a perder o interesse por conversas vazias, por distrações, por opiniões, porque agora você está obcecado. E não, isso não é exagero. É exatamente esse estado mental que cria lendas. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, um fogo interno tão forte que consome o medo, a preguiça, a dúvida, tudo. Você começa a viver em outro ritmo. Enquanto os outros relaxam, você ajusta a rota. Enquanto eles reclamam, você executa. Você não está mais interessado em parecer, você quer realizar. E o que era sacrifício vira estilo de vida. O que era difícil vira natural. Porque agora, o foco não é mais esforço, é parte de quem você se tornou. E quando isso acontece, nada mais te distrai, nada mais te para. Você já caiu, já pensou em parar, já chorou em silêncio, enquanto o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas você não desistiu, e é isso que te torna diferente. Napoleon Hill dizia: a persistência transforma o caráter e molda o destino. O mundo pode não reconhecer seu esforço no começo, pode te ignorar, te criticar, te deixar sozinho. Mas existe uma coisa que ninguém pode ignorar por muito tempo: resultados. E os resultados vêm para quem ficou, para quem insistiu, para quem passou por dentro da dor e saiu mais forte. No final, o mundo se curva. Os que riram, aplaudem. Os que duvidaram, aprendem com você. Porque o mundo pode até não gostar, mas ele respeita quem nunca desistiu. E se você chegou até aqui, é porque você é um desses. Você não é mais o mesmo. Aquele que se abalava com tudo ficou para trás. Aquele que precisava de aprovação já não existe. Hoje você anda firme, pensa com clareza. Escolhe o silêncio como espada. Napoleon Hill sabia. A força mais poderosa do universo está dentro do homem que domina a si mesmo. E agora, essa força está em você. Você não precisa mais gritar nem provar nada, porque sua postura fala, sua disciplina brilha, seu foco inspira. E o mais bonito, você nem precisa ser notado, porque os verdadeiramente grandes não precisam de plateia. Eles vivem sua verdade em silêncio, e só por existir já mostram o caminho. Agora respire fundo, olhe ao redor, veja quem você se tornou. Você é a prova viva de que quando se cala, o mundo escuta. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se fez sentido no seu momento de vida, então compartilhe essa força. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário. Diga o que mais te marcou, ou apenas escreva: eu escolho ser inabalável. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão despertando para uma nova versão de si mesmas. Lembre-se, o silêncio pode ser sua maior arma e a mente, sua verdadeira riqueza. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, fique em paz e nunca pare.